Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje nós vamos tratar de um tema que talvez seja desconhecido de muitas pessoas. A pergunta do estudo de hoje é: o Eterno criou o mal? O mal, a maldade, é criação do Eterno? Bom, primeiramente, se você pensou que o Eterno não é o responsável pela criação do mal, você se enganou. Todas as forças que existem na Terra, do bem e do mal, foi criação do Eterno. O Eterno, sim, o criou. E antes que muitos já venham aí dizendo que eu estou blasfemando contra o Eterno, mas isso é questão de conhecimento e de estudo, calma lá. Eu vou mostrar para vocês aonde o Eterno fala nas antigas escrituras que ele mesmo criou o mal, tá? Para isso, a gente vai ter que dar uma lida lá em Isaías 45. Eu vou ler para vocês. Isaías 45, a partir do versículo 6, que ele fala: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, e eu sou o Senhor, e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então não sou eu que estou dizendo que o Eterno é responsável pela criação das forças malignas, mas sim o próprio Eterno fala aqui através do profeta Ishaiahu, que é Isaías, onde ele fala. Essa passagem aqui é no momento em que o rei Ciro está sendo levantado e ele está falando para Ciro, né, que está constituindo ele como ungido dele. Tá? Então, assim, por que o Eterno, então, criou as forças malignas? Tá? Essa é uma longa história. Isso requer um estudo muito aprofundado. Tá? Esse estudo a gente faz quando a gente estuda o Rabino o Uranchal, né? Que é o Rabino Shaim. E o Rabino Uranchal ele foi muito especialista nessas perguntas, nesses questionamentos. Então, assim, primeiramente, para você entender porque o Eterno criou tanto o bem quanto o mal, a gente tem que prestar atenção no versículo anterior, porque o Eterno está chamando a atenção que ele é único na terra, não existe outro Deus, outra força fora dele. Todas as forças, seja elas boas ou ruins, elas são criadas pelo Eterno. Mas para que o Eterno, então, criou forças ruins e forças boas, se ele poderia somente criar as forças boas? Essa é a primeira pergunta que vem à nossa mente, e para isso eu vou fazer assim, uma explicação bem sucinta desse assunto. Esse assunto ele é altamente complexo e altamente gostoso de se estudar, de se aprofundar. Tá? A gente precisaria de um curso para falar sobre todos esses conceitos. Então, assim, primeiro, para a gente entender por que o Eterno criou as duas forças, a gente precisa entender por que o Eterno criou o homem, né? Na verdade, o Eterno criou o homem, fazendo assim um resumo. Lembrando a você que esse estudo ele é muito mais aprofundado, mas dando um resumo para ser num vídeo um pouco mais curto. O Eterno cria o homem para poder dar ao homem a sua bondade. Só que essa bondade é algo que o homem não tem noção do que é. O homem não consegue ter noção do tamanho da bondade do Eterno. A gente não consegue ter a percepção do que é isso. Isso é além da mente do homem, porque só o Eterno para poder compreender o Eterno, tá ok? Mas o Eterno ele quer dividir essa bondade com o homem. Então esse é um motivo em que o Eterno cria o homem na terra. Ele quer dar toda essa bondade. Tá, mas então vamos lá. Por que então o Eterno simplesmente não deu a bondade? Aí entra a segunda coisa que proveu o Eterno. Na sabedoria dele, ele entendeu que o homem teria que ter participação
na formação da sua própria perfeição. Então, para isso, o Eterno vem e cria o homem imperfeito, entendeu? O homem não se tornou imperfeito. O homem ele é criado pelo Eterno imperfeito para que ele também tenha parte na busca pela sua perfeição. Resumindo, o Eterno, ele tinha consciência de como ele estava criando o homem, entendeu? Mas ele quis dar oportunidade para o homem de que ele participasse. E isso geraria uma coisa que a gente chama de mérito, que vem de merecer mérito. O que é mérito? É quando você faz por onde obter, entendeu? Então, na verdade, o Eterno, ele não queria simplesmente dar. Ele queria que o homem, ou ele quer que o homem, na verdade, conquiste o seu mérito. É como o Rabino Ranchal, ele faz a comparação. É como o homem que prefere trabalhar, derramar o suor no seu rosto para obter o seu alimento, do que simplesmente receber a esmola de alguém. Porque o livro fala, o Ranchal fala que o homem que recebe a esmola, ele tem até vergonha de olhar no rosto de quem dá a esmola. Tá? Então, na verdade, o Eterno queria que você se esforçasse para ter o seu mérito, para que aquilo não fosse algo simplesmente dado. Até porque, se fosse somente dado pelo Eterno, só existiria o bem. E você se sentiria como se, com essa sensação do mendigo, de que, por que eu não pude conquistar? O homem, ele foi criado com essa capacidade de buscar. Então o Eterno põe no homem essa capacidade dele querer buscar se aperfeiçoar, tá? E aí a gente vai entender como essas forças do mal, elas acontecem na Terra. Então assim, existe dois períodos na Terra, tá? Lembrando que eu estou falando isso de forma bem resumida, gente. Esse estudo do Rabino Ranchal, ele é muito aprofundado, entendeu? E, como eu falei, precisaria de pelo menos um seminário para poder dar todo esse conteúdo, lhe dar toda essa informação. Mas assim, o mundo está dividido em duas etapas, entendeu? O chamado, o Olam Hazé e o Olam Rabá. Tá? A gente chama também de Olam Mabá. Quando junta tudo a frase, a gente fala Olam Mabá. O Olam Hazé é o período em que nós estamos vivendo. O Olam Hazé é o período em que o Eterno ele está ocultado. O Eterno não está diretamente aqui com a gente. Por quê? Porque durante o período do Olam Hazé precisa existir as forças malignas. E como é que essas forças malignas elas passam a existir? Bom, para poder eu dar essa explicação para você, eu vou ter que usar um paralelo, né? Algo para poder facilitar. Imagine que você está num quarto onde ele está escuro, né? Um quarto totalmente escuro. Então, assim, existe a escuridão, na verdade, porque está ausente a presença da luz. Entendeu? Só existe a escuridão porque não tem a presença da luz. A partir do momento que você acende a luz, a escuridão ela é extirpada, ela é removida. Assim é o Eterno. Quando o Eterno estiver aqui, o seu representante, né, que na verdade é o Mashiach, que a gente entra em mais outro tema que seria aprofundado. Na verdade, o Mashiach é uma manifestação do Eterno que a gente chama de Elohut. Né? O Mashiach não passa da Elohut do Eterno, ou seja, é uma forma que o Eterno se manifesta na Terra. É muito mais profundo do que isso, mas uma forma que eu posso passar aqui rápido para que você possa, de certa forma, compreender. Então, o Eterno precisou se ocultar para que as forças, né, das trevas, como ele fala, eu crio as trevas. Por quê? Quando o Eterno sai, a escuridão meio que aparece. Entendeu? É como você acendesse a luz do seu corredor e um pouco de luz chegasse ainda no seu quarto, mas a maior parte do seu quarto ainda está sobre a parte da escuridão. Então é assim que também se formam as forças malignas aqui através do Eterno. Porém, o Eterno está sempre controlando tudo. É por isso que nesse versículo 6, ele fala aqui, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Eterno e não há outro. Ou seja, somente existe o Eterno.
que ele é Had, quer dizer único. Tá? E todo esse estudo está ligado também à unicidade do Eterno. Das faces do Eterno, né, das facetas do Eterno, bondade, misericórdia, tudo que disso do Eterno, a gente, sabedoria, a gente não consegue ter a compreensão do que é. A gente sabe o que é quando fala, mas a gente não consegue ter a percepção do que é isso. Ninguém sabe o que é ser totalmente bom como o Eterno, é algo inalcançável. Mas o Eterno deixou que uma das suas facetas pudesse ser percebida pelo homem, que é o que? A sua unicidade, ou seja, que o Eterno é único. Tá? Então e tudo isso está ligado para que a gente descubra que o Eterno é um, tudo está sob o domínio do Eterno, todas as forças, todas as coisas, todos os movimentos, tudo, ele é Had, é único. Entendeu? E por isso que ele fala, fora de mim não existe outro, porque tudo é o Eterno. Tá? E uma das coisas que dificulta a gente de perceber que o Eterno é o tudo é aquele conceito ocidental de que o Eterno é um homem de barba, que ele está ali sentado no trono, e o Eterno ele não tem uma aparência, ele não tem uma aparência, o Eterno é uma força, o Eterno é tudo. Como eu falei, a gente não consegue compreender o que é o Eterno, a sabedoria do Eterno. A gente sabe que existe. Porém, a unicidade de saber que só pode existir o Eterno, não existe força nenhuma, seja ela benigna ou maligna, fora do Eterno. Tudo é o Eterno. Agora, vamos voltando ao assunto, explicando como a força do mal é criada aqui na Terra, com o que? A ocultação do Eterno. Então o Eterno se oculta para que apareça um pouco das trevas, da escuridão. Para que o Eterno faz isso? Como eu lhe falei, o Eterno lhe criou imperfeito para que aquela parte que está faltando para você atingir a sua perfeição seja feita por você. Entendeu? O Eterno, ele criou uma sociedade com o homem. Ele quer que o homem também se esforce para buscar o quê? A sua unicidade, a sua compreensão de que ele é o tudo, ele é o todo. Quando o homem consegue chegar a isso, o homem se conecta com o Eterno, com o divino. Tá certo? Então, diferente do que muitos pensam, que o Ra-Satã, né, que é o adversário, que a gente chama de Satanás, é um opositor do Eterno, que está brigando. É comum a gente ver imagem de Yeshua de um lado, né, Jesus, e Ra-Satã do outro fazendo uma quebra de braço. Isso não é verdade, isso é um conceito ocidental. Tá? Ra-Satã, ele foi criado para poder equilibrar as forças do bem e a força do mal. Mas para que a força do bem e a força do mal? Lembra que eu lhe falei que o Eterno quer que você busque a sua completação da sua perfeição, que você complete a sua perfeição. Para quê? Para que você seja merecedor da bondade do Eterno. Ou seja, para você ter toda aquela bondade que hoje a gente não compreende. Então o Eterno não quis lhe dar. O Eterno quis que você buscasse um mérito, que você merecesse ter aquilo. Quando você conquista algo, é bem melhor a sensação. O Eterno não queria dar algo de graça ao ser humano. Ele queria que o ser humano também tivesse a compreensão de buscar a sua perfeição. Tá? E uma das provas de que nenhuma força está fora do controle do Eterno é quando você, por exemplo, vê lá o caso de Ió, que a gente chama de Jó, né? Lá ali no capítulo 1 de Jó, a gente vê aquela história em que os seres celestiais se reúnem e Ra-Satã está lá no meio. Tá? Diferente do que as pessoas pregam, o mundo ocidental prega, você vê que Ra-Satã ele tem um relacionamento ali com o Eterno. A força da Ra-Satã, ela também se reúne junto com o Eterno, porque ela tem uma função aqui nessa terra. Tá? E aí lá no capítulo 1, a gente vê que na história de Jó, há um diálogo, né? E aí, Satanás, ele fala lá no capítulo 1, no versículo 9, fala assim, Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem, abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é um homem que tem mais cabeça de gado. Mas, se tirares tudo o que é dele,
verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. O Senhor, o Eterno, disse a Satã: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Ou seja, Satã, ele está sobre o domínio do Eterno. Ele precisa que o Eterno o autorize a provar o homem. Tá? Quando essas forças elas estão tentando se equilibrar ali entre o bem e o mal, na verdade, essas forças foram criadas para esse propósito de que você tenha mérito em buscar sua perfeição. Como assim? Só existe o meio, né? O caminho que te leva a fazer a escolha, que é o chamado livre-arbítrio, só existe porque existe duas opções. Entre você buscar a unicidade do Eterno pela sua escolha de fazer o bem, ou você conhecer a unicidade do Eterno fazendo o mal. Ai, como assim? Exatamente. O mal, ele tem o mesmo propósito de fazer você reconhecer a unicidade do Eterno. Então, o mal é bom? Não. O mal, ele vai servir para que você, em um momento também, descubra que o Eterno é a única força, é o único nessa terra. Porém, você vai por sofrimento e punição. Ou você reconhece, vai conhecer, né? Isso vai ser revelado através de fazer o bem. É por isso que o Eterno, então, deixa as suas regras, a sua Torá, para que você possa seguir os passos de o reconhecer fazendo o bem. Mas para que você tenha o seu livre-arbítrio, você precisa ter a opção de não fazer. E aí onde surge a força das trevas, que ele mesmo está dizendo aqui em Isaías 45, que ele criou, para que você possa fazer a sua escolha. Tá? Em outro momento, que a gente vê que Satã não é uma força rebelde, que se rebelou, que brigou e que está tentando destruir o Eterno. Infelizmente, a gente, no Brasil, de certa forma, a gente tem uma dificuldade em que as pessoas leem e interpretam o que elas querem, não o que está escrito. Tá? Não é à toa que o Brasil, o estudo do Brasil, os estudantes têm ficado nas últimas colocações das provas internacionais para poder medir a educação em cada país. A gente está ficando em último lugar porque a gente deixou de fazer simples interpretações de texto. As pessoas leem, isso aqui é muito comum aqui no canal. As pessoas assistem o vídeo e às vezes vêm fazer uma crítica e parece que não entendeu, parece que, sabe, eu não consigo nem explicar o que acontece. Por exemplo, eu falava sobre a história de um rabino chamado Alexandre, e um inscrito veio e falou, mas Alexandre foi de outra época, como se eu estivesse fazendo referência a Alexandre o Grande, quando na verdade eu mostrando nesse vídeo, inclusive, a parte do Talmud, onde fala do rabino Alexandre, e não de Alexandre o Grande, mas a pessoa assistiu, veio, fez a crítica e nem percebeu que era apenas pessoas que tinham o mesmo nome, mas não era a mesma pessoa. Então, assim, a gente está vivendo um período de que as pessoas têm dificuldade de fazer uma simples interpretação de texto. Por quê? Porque querem entender aquilo que elas querem, não o que está escrito. Então, muitas pessoas não percebem que Satã precisa de permissão do Eterno para poder fazer o homem decidir com seu livre-arbítrio se vai se aperfeiçoar pelo bem ou se vai se aperfeiçoar, entre aspas, pelo mal. Porque um dia ele vai saber quem é o Eterno, entendeu? Então vamos lá. No caso de Jó, você vê tanto no capítulo 1 como no capítulo 2. Satã ele retorna, porque Jó não fraqueja. Satã ele retorna e há um segundo encontro das forças do bem e do mal com o Eterno, entendeu? E mais uma vez, aqui não parece que é uma força que se rebelou contra o Eterno, uma força que é inimigo, que está querendo destruir o outro como gato e rato. Esse conceito é ocidental. E infelizmente isso está intrínseco no homem e é muito difícil fazer essa remoção, porque são mais de 2000 anos de histórias contadas que a gente nasce imergido nessa história e isso passa a ser parte da nossa crença. E quando a gente traz algo que incomoda o seu círculo, né, de estabilidade, as pessoas tendem a relutar, mesmo percebendo que o argumento é irrefutável. Tá?
Então, assim, a gente vai aqui de novo, Jó capítulo 2, no versículo 3, está dizendo lá, né? Novamente o Eterno encontra as forças, ele pergunta novamente, viu lá meu servo Jó? E aí ele continuou firme. Aí no versículo 3 fala, aí o Senhor disse, você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Observe que o Eterno fala, eu deixei você desgraçar Jó. Você me convenceu que se você poderia ou não provar Jó. E ele fala, eu deixei. Satã não toma decisão nenhuma. Satã não está brigando contra o Eterno. Está aqui, está escrito. Vai lá dar uma olhada. O problema é que as pessoas estão tendo dificuldade de fazer uma simples interpretação de texto. Tá ok? E aí você pode ainda estar em dúvida, né? Depois de tanto se argumentar. Mas por quê? Porque você precisa fazer a sua parte. Você precisa merecer aquela bondade que nem a gente tem compreensão do que é, de tamanho, de grande que é. Entendeu? Mas o Eterno quer que a gente tenha, mas que a gente tenha através do mérito. Parte o Eterno fez por a gente, mas a outra parte o Eterno quer que a gente complete a nossa perfeição. Nós somos imperfeitos para que nós, homens, completemos a nossa perfeição. E essa parte depende da gente, é a gente que tem que merecer, para que a bondade do Eterno não seja uma esmola para o homem, e sim um mérito, tá certo? Então, havendo as duas forças, você vai ter que optar entre conhecer a face total do Eterno, fazendo bem, ou ter que se inclinar para o mal, e aí existe algo no homem que a gente chama de Yetzer Hará, que é instinto mal ou inclinação para o mal, que é o que faz você ficar dividido. E aí você tem que fazer a sua escolha, entendeu? Para que você tenha o mérito daquela bondade. Mais uma vez, não sendo Jó suficiente, mas é suficiente para mostrar que Satã não tem poder nenhum na terra de tomar suas próprias decisões, a não ser que o Eterno permita, lá na Brit Hadashah, que a gente chama de Novo Testamento, Nova Aliança, tem também uma parte aonde a gente vê que Satã, ele não tem poder nenhum de provar o homem, né? Para que o homem exerça seu livre-arbítrio. Quando Satã prova o homem, ele na verdade ele está forçando o homem a fazer a escolha de conhecer o Eterno, fazendo bem, ou um dia ter a revelação do Eterno, mas fazendo mal, né? Ou seja, fazendo mal vai haver punição, entendeu? E não vai haver recompensa. Vai ter, na verdade, punição para que ele expurgue o pecado dele. Como assim? Aí vão vir as forças. Você vê que Jó ali só tinha coisas boas. Por quê? Porque Jó cumpria tudo aquilo que o Eterno queria. Logo, como Satã fala, você abençoa tudo de Jó. A partir do momento que você erra, que o ser humano comete pecado, e você quando você comete pecado, você usa o seu Yetzer Hará, que é a sua inclinação para o mal. E se você está se inclinando para o mal, você está escolhendo conhecer a unicidade do Eterno através do mal. Logo, você sofre punições, dores, entendeu? Para que você tenha arrependimento para poder retornar a escolher, buscar a face da unicidade, ou seja, da totalidade do Eterno, né? Ou seja, ter o divino com você, fazendo a escolha do bem. Então, toda vez que você inclina para o mal, você tem os resultados do mal, dor, sofrimento, mas quando você se inclina por bem, você recebe aquilo que Jó aqui estava recebendo, bênçãos, tranquilidade, paz de espírito. Então, lá no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, a gente vê novamente que Satã, e aí já está no Novo Testamento, para quem às vezes é crítico de que, mas isso está lá na Antiga Aliança. Então, assim, a gente vai lá na Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, o pessoal chama de Novo Testamento, e em Lucas 22, 31, Yeshua está tendo uma conversa com Pedro, né, com Kefá. E ele fala o seguinte, Jesus continuou, Simão, Simão, escuta bem, Satã já conseguiu licença
para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Observe o que Yeshua fala, que Ra-Satã conseguiu licença. Ou seja, é preciso que Ra-Satã tenha permissão do Eterno para que ele possa lhe provar. Por quê? Porque essa força é criação do Eterno, entendeu? E não sou eu que estou inventando, eu volto novamente e digo para vocês que em Isaías 45, vai lá na sua Bíblia, Isaías 45, versículo 7, o Eterno fala: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Forças malignas não fazem nada, ainda que exista, mas foi com permissão e criação do Eterno. Você escolhe conhecer o Eterno através da bondade, e aí vai ter méritos, ou você prefere conhecer o Eterno através fazendo o que é o mal, entendeu? Mas você vai ter punição. Mas um dia, todos nós saberemos quem é o Eterno e que Ele é único. Tá certo? Queria dizer que esse assunto, por mais que pareça demorado aqui o vídeo, ele aqui é só a pontinha do iceberg. Há muito mais coisas a respeito desse assunto, o entendimento mais profundo, há muito mais conceitos a respeito dentro disso que eu até gostaria de compartilhar, mas aí, como eu falo, você vê que um resumo disso tudo já gerou um vídeo relativamente grande, entendeu? Imagine se a gente fosse aprofundar conceito por conceito, tema por tema, entendeu? Aprofundar mais nesse porquê, porque há muito mais estudo e aprofundamento a respeito desse tema, mas quem sabe um dia aí a gente monte um seminário e faça uma bateria de estudos com isso, tá ok? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Compartilhe o vídeo, comenta e se inscreve aí no canal e vamos para frente. Shalom.